Joana Machado Gesser e vim fazer a apresentação do livro. O livro que eu escolhi foi o Quebra-Nozes. O livro se passa numa noite de Natal. Então a gente tem dois irmãos, o Fritz e a Marie, e eles têm entre 7 a 8 anos, e eles estão ansiosamente esperando o menino Jesus, que para eles era quem trazia os presentes de Natal. De repente, a porta se abre e, finalmente, as crianças podem sim matar a curiosidade. E lá eles encontram uma infinidade de presentes, então a gente sabe que é uma família que tinha condições financeiras muito boas. As crianças ganharam diversos brinquedos, desde soldadinhos, cavalinhos, bonecos, enfim. E também tem o presente especial que eles ganham todo ano do padrinho Drosselmeyer. O padrinho é um cara excêntrico, diferente, até fisicamente falando. Mas é uma pessoa muito contente, divertida, que gosta muito das crianças e mima elas. E elas gostam muito dele também. E ele traz um presente que é uma casa gigante, com bonequinhos que entram e saem. Mas as crianças acabam ficando entediadas com aquele presente. O Fritz é um menino muito linguarudo, teimoso, se irrita muito fácil, logo perde o interesse e vai mexer no seu soldadinho. A Marie, como é uma menina muito dócil, gentil, ela olha para o lado e vai brincar com os outros brinquedos. Então ela encontra um boneco muito diferente e vê que ele é todo de madeira e tem uma boca diferente. E logo o pai dela explica para ela e diz que serve para colocar uma noz dentro, fechar e apertar, assim quebrando. Por isso se chama o quebra-noz. E ela se encanta de um jeito por esse boneco que ela diz que a partir de hoje iria ser dela e ela ia cuidar. As crianças brincam até tarde, até o momento que a mãe diz que agora é hora de dormir, porque é meia-noite. Todo mundo vai, o padrinho vai embora, mas a Marie pede para brincar só mais um pouquinho. A Marie então começa a organizar seus brinquedos num grande armário de vidro. Enquanto ela arrumava, ela escutou um barulho. De repente ela vê um exército de camundongo ia se aproximando. E é comandado pelo camundongo que tem 7 cabeças. E em cada cabeça tinha uma coroa. Então era o camundongo rei. E é aí que ela olha para o armário e vê que seus brinquedos ganham vida, se preparando para a batalha. E eles são liderados pelo Quebra-Nozes. Então começa a verdadeira batalha, até que Quebra-Nozes foi encurralado por alguns dos ratos. A Marie vê aquela situação e fica sem saber o que fazer. Ela pega um sapatinho dela, tira do pé e atira no camundongo rei, que assim ele sai enrolando. E ela consegue finalmente salvar o Quebra-Nozes. No dia seguinte, seu padrinho, que tem uma mente aberta, é inventor, ele conta uma história e ele diz que vai contar a história da noz Cacatruque e da princesa Piripati. E essa história explica por que os camundongos têm tanta raiva do Quebra-Nozes. E explica como muito tempo atrás esse menino se transformou em um boneco de madeira. Depois ele conta uma outra história que é um pouquinho mais longa e dentro dessa história tem mais uma história. Mas eu não vou me desprender da história original, porque senão eu vou ficar muito tempo falando, que é uma história até longa. Mas todas elas vão explicar porque os camundongos têm essa desavença com o Quebra-Nozes. Fosse um bonequinho de madeira que ele é hoje. Depois que Marie entende essa história, ela começa a olhar para o Quebra-Nozes de uma outra forma, com um amor muito maior por ele. Sabendo disso, o camundongo rei começa a chantagear essa menina todas as noites, pedindo os brinquedos dela, em troca ele mataria o Quebra-Nozes. E assim ela entrega, todas as noites. Até que o Quebra-Nozes disse que agora você não vai mais entregar as suas roupas, seus doces, seus brinquedos, deixa que eu me viro. Mas eu não vou contar mais, porque ela é cheia de fantasia, é uma história muito legal. Mas enfim, a história passa por alguns anos e ele
volta à forma de um menino, e até que ele encontra a Marie e pede muito obrigada por todos esses anos ela ter cuidado dele, e também fala o amor que ele sente por ela, até que ele pede ela em casamento. Mas enfim, eu acho muito legal essa história, vale a pena vocês verem o filme, rever, mesmo se você já tenha visto, porque é muito legal, é mágica, é como se fosse um conto de fadas, só que um pouquinho diferente. E foi essa a minha resenha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Abraços! Olá, meu nome é Letícia, sou aluna do 6º ano do Centro de Ensino Clique Soluções e irei contar a história do livro O Pequeno Príncipe. A história fala sobre as aventuras do Pequeno Príncipe. Ele vive no asteroide B612, que tem apenas uma rosa vermelha e 3 vulcões, e um desses vulcões está inativo. Ele deixa sua casa para viajar pelo universo em busca de um carneiro. E também porque se irritou com a vaidade de sua flor, mas quando ele está longe, não para de pensar nela. O narrador da história conta da lembrança que tem sobre o primeiro desenho que fez na infância, e como ninguém entendia o que ele desenhava, ele ficou aborrecido e quando cresceu resolveu se tornar piloto de avião. Um dia, aconteceu um problema com o avião que ele pilotava e ele caiu no deserto do Saara. Ali, o narrador acabou pegando no sono, na areia mesmo. Depois, quando ele acordou, viu o Pequeno Príncipe, que pediu para o narrador desenhar o carneiro. Os dois começaram a conversar e o Pequeno Príncipe conta que está procurando um carneiro para comer as árvores que estariam crescendo em excesso em sua terra. E ele também conta sobre as aventuras que viveu em todos os planetas que visitou. No primeiro planeta, ele encontrou um rei sem súditos, que pensava que governava todo o universo, mas seu poder é vazio, porque ele só dá ordens a coisas que iam acontecer, mesmo sem que ele mandasse. No segundo planeta, ele encontrou um homem vaidoso, que é o único habitante no seu planeta e sempre quer ser reconhecido e elogiado pelos outros. No terceiro planeta, encontrou um homem bêbado, que diz que bebe para se esquecer. No quarto planeta, um homem de negócios, que estava tão envolvido nos seus cálculos que quase não notou a presença do Pequeno Príncipe. No quinto planeta, encontrou um acendedor de lampião. No sexto planeta, ele encontrou um geógrafo, que é um homem com bastante conhecimento geográfico e que escreve vários livros, mas que não conhece nada sobre seu próprio planeta. O último planeta visitado pelo Pequeno Príncipe foi a Terra, onde ele encontrou uma serpente que prometeu lhe enviar de volta ao seu planeta e também uma raposa. Na conversa com a raposa, ela faz vários comentários sobre os homens, que em todo o mundo eles vivem apressados e se esquecem das pequenas coisas da vida, e a mensagem principal que ela passa para o Pequeno Príncipe é que para conhecer o que é essencial é preciso ver com o coração, que as aparências não mostram como realmente as pessoas são, por dentro. O essencial é invisível aos olhos. Ela também explica para ele que o que torna sua rosa especial é o amor, pois ele a amou e a nutriu. Então ele entende o significado do amor verdadeiro. E que o importante é a gente cultivar bons sentimentos, e nós devemos conquistar as pessoas pelo que a gente é e não pelo que possui. Então, segundo o narrador, ele volta para o seu planeta para viver com sua rosa. E essa é a mensagem principal que a raposa passa. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Meu nome é Isabela Pofo Vanderlinde e sou do primeiro ano do ensino médio do Centro de Ensino Clique Soluções e hoje eu vim recontar para vocês um pouco do livro A Menina que Roubava Livros. Ele foi escrito por Marcos Zusak e ele é narrado pela Morte e conta a história de Liesel Menninger e também se passa na Alemanha em 1930. Nessa época, a Alemanha era muito
nazista, então os judeus eram perseguidos e atacados. E por causa disso, a mãe de Liesel decidiu doar ela e seu irmão para uma nova família. E durante a viagem de trem, a Liesel perde seu irmão de só 6 anos, que é morto pelo frio. E durante seu enterro, ela rouba seu primeiro livro, O Diário do Coveiro. A Liesel passa a morar com Rosa Huberman e Hans Huberman, que são seus novos pais, que moram em Moschig, na casa 33. Nessa época, a Liesel era muito negada, ela era muito triste e não tinha amigos. Então, ela se aproxima do seu vizinho, o Rudy, da casa 31. A Liesel não sabia ler e nem escrever, então seu novo pai, o Hans, ensina ela a ler e a escrever. Ela tinha bastante vontade para aprender a ler e queria muito ler os seus livros. Então ela e o Hans passam muito tempo juntos no porão. A Liesel também passa a ser amiga de Isla, que é a mulher do prefeito. Ela tem uma biblioteca em sua casa e lá a Liesel lê. A Liesel lê bastante. A Liesel e o Rudy passam a ter uma grande amizade. Os dois ficam cada vez mais próximos e também tinham uma gangue onde eles roubavam frutos, principalmente maçã. Max Vanderburg passa a viver na casa, no porão, da Rosa, a mãe de Liesel, e Hans, o pai de Liesel. O Max Vanderburg era um velho amigo de Hans, então o Hans queria também poder ajudar ele. E o Max fica bastante próximo da Liesel. Eles passam a passar bastante tempo juntos no porão, porque eles têm algo em comum. Os dois tinham pesadelos, então eles conversavam muito sobre isso e também liam bastante. O Hans, pai de Liesel, era um homem muito caridoso, um ótimo pai, um ótimo amigo e um ótimo marido. E nas ruas de Moschin costumavam ter desfiles de judeus. E em um deles, o Hans acaba dando pão para um judeu. E como é extremamente proibido as pessoas serem gentis ou terem contato com os judeus, o Hans foi chicoteado em praça pública. Depois disso, ele passou a ter bastante medo de que os nazistas encontrariam o Max em seu porão. Então, o Max teve que ir embora. Mas ainda antes disso, a Liesel era muito próxima dele e ele ficou doente. E a Liesel deu 13 presentes para ele com a esperança de que ele ficasse bem logo. E após a sua saída, a Liesel fica bastante triste. E o Hans vai para a guerra, então a Liesel se sente bastante triste e sem ninguém por perto. Então ela ainda assim se aproxima ainda mais de Rudy. E quando o Hans volta para casa, acontece um bombardeio na cidade. Como era uma cidade muito calma, não tinha nenhum alarme para avisar as pessoas de que teria um bombardeio. Então, somente a Lisa ficou viva, porque ela passava muito tempo no porão, porque lá ela se sentia muito inspirada. Então, depois desse bombardeio, seus pais, a Rosa e o Hans, morrem e seu melhor amigo, o Rudy, também morre. E bem diferente do filme, o livro também conta que depois disso a Lisa foi adotada pela Isla, mulher do prefeito, e ela também se casa e tem filhos, e o filme termina com a Lisa reencontrando o Max. Mas no livro é bem diferente, porque a Lisa até encontra o Max, mas é em um dos desfiles de judeus, onde o Max está indo para ser morto. E ela cumprimenta ele e também é chicoteada em praça pública, depois de cumprimentar o Max, porque ele era um judeu. Então, como o livro ele é narrado pela morte, ele termina com a morte contando que encontra a Liz, que ela tem uma alma muito leve, então as duas caminham juntas até o fim. E o livro é bem interessante, ele tem muito mais detalhes do que o filme, então vale muito a pena a gente ler ele, até porque a gente aprende muito sobre essa época, como ela realmente foi para os judeus, como era difícil para eles. E só a Liesel sobrevive a isso, e a Isla, ela perde seus novos pais, seu amigo, e também o seu melhor amigo, Rudy, e o Max. O livro é bem interessante e tem muitos detalhes, e vale muito a pena a gente ler ele.